corações nessa noite. Você crê? Jesus nasceu e nada mais será igual. Vocês concordam? Jesus nasceu, nada mais foi igual, nada mais será igual. Hoje eu quero falar sobre um acontecimento que mudou a história da humanidade. Um acontecimento que dividiu a história em antes e depois, conforme, né, o nosso irmão acabou de cantar aqui, né? Antes e depois. O Senhor dividiu a história entre antes e depois. Isso quer dizer que o mundo era de um jeito e depois de Jesus passou a ser de outro jeito. Billy Graham, certa vez, disse que o fato mais importante da história não foi o homem pisar na lua. Ó, vou chegar mais para cá, gente. Não foi o homem pisar na lua, mas foi Jesus pisar nessa terra. O Filho de Deus pisar nessa terra. Você precisa saber também que na época de Jesus existiam muitos Yeshuas. Isso é um fato. Yeshua era um nome muito comum naquela época. E como judeu que ele era, ele tinha um nome aramaico derivado do hebraico, que era a língua falada pelos judeus na época, né, que era Yoshua ou Yoshua. Ben Yosef quer dizer filho de José. Naquela época as pessoas não tinham sobrenomes como nós temos hoje. Para se referir a alguém, as pessoas falavam assim, olha, aquela pessoa, o nome dele é esse, que veio desse lugar. Ou ele é essa pessoa que é filho daquela pessoa daquele lugar. Então, era assim que as pessoas se referiam ao nascimento das pessoas. E nos evangelhos, Jesus é chamado de Jesus de Nazaré. Ou Jesus o Nazareno. Ou o filho de José. O nascimento de Jesus teve muitas particularidades. E com o tempo, como o meu tempo aqui será pouco, né? E como eu falo muito, eu pedi ao Senhor uma estratégia. Senhor, como que eu vou fazer para falar tudo que eu gostaria de falar e tudo que o Senhor gostaria de falar nessa noite que a gente comemora o Natal, apesar que nós sabemos, né, como foi dito aqui também, que não existe uma data certa do nascimento de Jesus. Não foi dezembro, com certeza, né? Mas nós comemoramos sim o Natal, porque foi algo que mexeu com a história da humanidade e dividiu a história entre antes e depois. Então eu pedi ao Senhor uma estratégia, como que eu vou falar em tão pouco tempo? E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo. Então você vai falar, você vai fazer uma linha do tempo dos acontecimentos mais pertinentes sobre o nascimento de Jesus. Essa linha do tempo, claro que eu não vou dar data nem nada, mas eu vou dar alguns fatos que aconteceram. Eu trouxe uns slides, poucos, só para ilustrar. Eu trouxe eu coloquei, não sei se a Sabrina pode colocar para a gente aí, quem está aí, a linha do tempo. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas não se preocupem, porque a letra ficou pequenininha. Mas depois eu vou colocar lá na minha rede social e como a maioria daqui me segue, então vocês vão poder ter, tá? Tá aqui, não dá para ler direito, mas eu vou seguir essa linha do tempo para falar sobre Jesus hoje. O anúncio de Jesus começou com o anúncio do nascimento de uma pessoa chamada João Batista. O anúncio desse nascimento foi muito interessante, porque um anjo, como foi falado aqui na peça, o ministro das comunicações do céu foi falar com um homem chamado Zacarias. Zacarias, ele era casado com Isabel. E a Bíblia fala que esse anjo foi lá visitar primeiro Zacarias e depois Isabel ficou sabendo. Como que foi isso, irmã Alessandra? Primeiro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Algumas particularidades. Esse casal era um casal muito velhinho. Então, nasceu uma criança para um casal de velhinhos já seria muito difícil. Além deles serem velhinhos, a mulher era estéril. Complicou mais ainda. E aí, naquele tempo, tinha o templo ainda. Naquela época, existiam mais de 20 mil sacerdotes aptos para oficiarem no templo. Era muita gente, claro, não tinha oportunidade para todo mundo oficiar. O que eles faziam? Eles faziam um sorteio. Vamos ver quem será a pessoa que vai entrar no templo para oferecer sacrifícios. Então, esses mais de 20 mil sacerdotes eram divididos em grupos de 1000. E Zacarias estava no grupo de Abias.
E por coincidência, que eu chamo, não coincidência, mas Jesuscidência, Zacarias foi sorteado para entrar no templo naquele dia. Quando ele entra no templo, o ministro das comunicações do céu, chamado Gabriel, diz para ele que ele seria pai de um menino que seria o precursor de Jesus. Zacarias não acredita, ele está sozinho no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, ele não acredita, porque ele fala, como vai ser isso? Eu sou velho, minha esposa é velha, e dá todas aquelas desculpas, e o ministro do céu fica muito chateado com ele, e fala assim, você não acreditou no que eu estou falando para você? Você vai ficar mudo, você não vai falar mais nada, até esse menino nascer. E aí, continuando as particularidades desse acontecimento, esse mesmo ministro do céu vai até a casa de Maria, onde ela estava noiva de Iosef, que era José, e diz para ela, olha, você vai ser mãe do Salvador. Tem uma fotinha aí também, porque eu sei que teriam crianças aqui, né? E as crianças aí, a Zacarias, e as crianças gostam de ver as imagens, né? Para poder se situar melhor na história. Problema dessa linha do tempo. Problema desse anjo ter ido lá falar com Maria. Primeiro problema, ela seria mãe por obra e graça do Espírito Santo. Ela iria gerar por obra e graça do Espírito Santo. Mas como explicar para o noivo que ele casaria com uma mulher que estava grávida e não era dele? Foi um grande problema. E um detalhe aí mais interessante ainda, Maria era prima da velhinha estéril, Isabel. Não é coincidência, com certeza, Jesuscidência. E aí, Maria visita a casa da sua prima. Quando Maria chega à casa da sua prima que era essa velhinha, estava grávida, já estava com 6 meses, com um barrigão enorme, 6 meses. E aí, quando Maria entra na casa de Isabel, onde ela está provavelmente, né, pelas contas, né, gente, 3 meses, acontece algo inusitado. Pode colocar o slide aí? Acontece algo inusitado quando ela entra lá. Eu não sei se eu botei ela na ordem, que foi muito rápido. Ah lá. Quando ela entra na porta da casa, a criancinha que estava no ventre dela salta de alegria. Começa a saltar e ela fica muito emocionada. E aí, você já se parou para perguntar por que justamente Maria chega na casa de Isabel e ela tem 6 meses? O bebê está com 6 meses? Você já parou para pensar por que Jesus tinha só 3 na barriga de Maria? E por que Isabel já estava com 6 meses? Vocês sabem, quem me conhece bastante tempo aqui, né? O tempão que eu já estou aqui na IMO, que eu tenho certeza, que nada está na Bíblia por acaso. Tudo tem uma explicação. E aí, quando eu fui, Senhor, Espírito Santo, me ajuda, eu quero entender esse mistério. De uma está com 6 meses, outra está com 3, e quando Maria entra na casa dela, João salta na barriga, saudando Jesus. E aí, o número 6, você sabe que no hebraico não existem números, as letras também significam números. E o número 6 é o número da conexão ou da condução. E aí, Maria, provavelmente com 3, a letra correspondente a esse número é o Gimel, que é a próxima letra. Essa letra, o desenho dela, pode passar o próximo, é um homem rico correndo. O desenho dela é isso, é um homem rico correndo. O que significa essa letra? Que é um número, que é o número 3. Alimentar, diminuir e ponte. Coloca isso na sua cabeça, guarda isso. Alimentar, diminuir e ponte. Quando Maria entra na casa de Isabel, João salta no ventre de Isabel, saudando Jesus. Nesse momento, irmãos, João se conecta ao homem rico que nasceu para alimentar,
sendo ele próprio o pão da vida. O homem rico que se diminuiu, se esvaziou da sua glória para salvar a humanidade, que é a ponte, o mediador, a porta e o caminho que leva para Deus. E aí Maria fica tão feliz, tão feliz, tão feliz, depois que ela tem esse bebê, que é Jesus, que ela compõe um cântico de gratidão. Ela compõe um cântico lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 55. Se você tem uma Bíblia ou trouxe a sua Bíblia, abra comigo esse texto para a gente ler. Apesar de ter sido um cântico, eu não sei qual era a letra, a música desse cântico, então só tem o texto, vamos ler o texto. Lucas, capítulo 1. Se puder botar aí no telão, vai ser bom. Tem gente que, de repente, não trouxe a sua Bíblia, vai acompanhar com a gente aí. Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 55. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Porque eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E aí o versículo 56 diz que ela ficou quase 3 meses lá e depois voltou para a sua casa. Irmãos, presta bem atenção nesse cântico que Maria compôs. Maria, quando canta esse cântico de gratidão, ao mesmo tempo que é um cântico de gratidão, também é um cântico profético. Quando Maria abre a boca e começa a cantar esse cântico de gratidão, ela ativa uma das dimensões da inteligência espiritual, que é chamado dom da profecia. O que é o dom da profecia? É a capacidade de prever o futuro antes que ele aconteça. É a capacidade de compreender o propósito e o chamado divino de uma pessoa, ou de uma organização, ou de uma localização geográfica. Ela sabia que o Deus que Deus estava gerando dentro dela era mais poderoso do que ela. E o que Deus gera em nós é sempre maior do que nós. Aquilo que Deus coloca na nossa vida, aquilo que Deus começa a gerar no nosso coração, será sempre maior a gente. A pessoa que é o receptáculo para essa geração. E aí ela profetiza para ela mesma: agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E por que me chamarão bem-aventurada? Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje: como as gerações vão te chamar? Como as gerações vão te chamar? Como? Como as gerações vão te chamar? Eu não sei como as gerações vão te chamar, mas eu sei como as gerações vão me chamar. Eu sei, sabe por quê? Porque eu profetizo sobre a minha vida toda sorte de bênçãos espirituais que o Senhor queira derramar sobre mim e através de mim. Eu não posso nunca abrir a minha boca para me desmerecer. Ah, porque eu sou feia. Ah, porque eu sou gorda. Ah, porque eu não tenho inteligência. Isso é para pessoas que não conhecem o Deus que a gente serve. O Deus que você serve é um Deus capaz de tirar tudo do nada. O Deus que você serve é um Deus que pode abrir uma porta para você onde você não vê saída. O Deus que você serve é o Deus que abre um caminho no meio do mar, um caminho no meio do deserto. O Deus que você serve é o Deus que abre o mar vermelho e você passa a pés enxutos. Então, Maria, ela ativa
ela ativa isso na vida dela. Ela diz: a partir de agora, o que Deus fez comigo, todo mundo vai ter que me chamar de bem-aventurada. Então, hoje ela profetiza também para nós. Ela diz o seguinte no versículo seguinte, assim: a sua misericórdia é de geração em geração sobre aqueles que o temem. Versículo 50. Olha o que ela está dizendo. Ela não está dizendo isso só sobre ela. A misericórdia de Deus é de geração em geração sobre aqueles que o temem. Tem pessoas que hoje, nesse culto, hoje, não sairiam vivas daqui se não fosse a misericórdia do Senhor. E isso inclui eu também. Tem pessoas que não conseguiriam sair na porta da igreja para apertar a mão do ministério se não fosse a misericórdia do Senhor. Então entenda, irmãos, que a profecia que Maria profetizou lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, ela está viva hoje. Sabe por quê? Porque o texto é esse hoje. Se fosse qualquer pessoa que subisse aqui hoje, ela iria falar exatamente essa palavra, porque Deus quis que essa palavra fosse ministrada hoje ao teu coração. E Deus quer que você se lembre que Ele é misericordioso, que Ele é um Deus que estende a sua misericórdia de geração em geração. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi as meninas aqui, todas sentadas com as Bíblias. Essa cena aqui me marcou muito hoje, de tudo que aconteceu aqui. E uma frase que foi dita aqui nessa cantata: eu sei o que Deus pensa de mim, porque a Bíblia diz isso. A palavra de Deus diz isso. E a palavra de Deus não é um livro qualquer. Eu amo ler, eu amo livros. Quem me conhece um pouquinho sabe disso. Irmãos, mas eu não troco nenhum livro pela palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e que ela é eficaz. Sabe o que é uma coisa viva? É uma coisa que traz vida, que produz vida. A partir do momento que você abre a Bíblia, essas letras saltam e elas vão encontrando os corações das pessoas que vieram com o coração aberto para receber algo de Deus. Essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é eficaz porque ela produz efeito. Eu posso contar uma história aqui e você se emocionar e você chorar, mas a palavra de Deus, ela produz o efeito que você precisa, na área que você precisa. E é por isso que eu amo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. São letras que se tornam vivas a partir do momento que nós a pronunciamos. E Maria expressou no seu cântico profético: a misericórdia do Senhor é de geração. Jesus tinha que nascer em Belém. Jesus foi conhecido como Nazareno, mas ele nasceu em Belém. Belém, Beit-Lahem, árabe, Beit-Lehem, casa do pão. Por que Jesus tinha que nascer em Belém? Porque lá é a casa do pão. E Jesus é o pão da vida. Então não tem coincidências, são Jesuscidências. E aí, a história linda que vocês ouviram aqui. Jesus nasceu, não num palácio, cercado de ouro, cercado de servos, não. Jesus nasceu numa manjedoura. Essa palavra só aparece no Natal, já reparou? Que a manjedoura só aparece no Natal. Ela nem é nossa. A manjedoura, ela vem do latim, que vem do italiano mangiare, lugar onde se come. Aqui a gente fala coxo, onde os animais comem. Mas para ficar mais bonitinho, poxa, o Filho de Deus comendo um coxo. Aí vamos botar manjedoura. Só aparece no Natal essa palavra. Mas o fato é que não tinha lugar para Jesus. Não tinha lugar para Jesus. Foi dito aqui na peça. Não tinha lugar para Jesus. E hoje eu faço essa pergunta também. Tem lugar para Jesus na sua vida? Tem lugar para Jesus na sua vida? Tem lugar para Jesus na sua agenda? Tem morada para Jesus no seu coração? A maior mensagem do Natal, irmãos, não é presentes, como foi dito aqui. Não é comida, mesa farta. A gente gosta, mas não é isso. A maior mensagem é que Jesus nasceu. Mas não adianta nada Jesus ter nascido em Belém
se ele não nascer no nosso coração. Não vai adiantar ele ter nascido em Belém se ele não nascer no nosso coração. No nosso coração, ele precisa de espaço. Jesus precisa de espaço na nossa vida. Jesus precisa de espaço na nossa história. Então, são muitas mensagens e muitas coincidências. Mas uma coisa eu não posso deixar de falar, saindo daqui. Não adianta ter uma vida sem Jesus. Não adianta. Tudo que você fizer, todo sonho que você realizar, se não tiver Jesus, não vai adiantar nada. Mas se Jesus nascer no teu coração, se ele já nasceu, glória a Deus. Se ele ainda não nasceu, hoje também é dia para ele nascer no teu coração. Não saia daqui hoje sem levar Jesus no teu coração. Não tinha lugar para Jesus naquele lugar. Não tinha lugar em nenhuma pousada ali. Ele teve que nascer numa estrebaria. Mas hoje ele mora no melhor lugar. Ele mora no meu e no teu coração. Não esqueça disso. Viva a sua vida com essa verdade. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não esqueça disso. Se você lembrar disso todo dia, você vai chorar menos, você vai se preocupar menos, você vai agradecer mais, você vai orar mais, porque você vai saber que Cristo vive em você. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um final de ano super abençoado. E deixa eu dar uma dica: passa na presença de Deus. É o melhor lugar para passar o ano, é na presença de Deus, reunido com os irmãos, abraçando uns aos outros, sabendo que Deus tem muita coisa para fazer. Você está vivo ainda? Deus tem coisas para fazer na tua vida. Quando acabar, estaremos na glória. Eu estava falando com meu esposo hoje. A gente começa a ficar meio doentinho, assim, né? Meio assim, caidinho. Aí eu falo assim: Luciano, já sonhei com Jesus 3 vezes. Aí ele fica: Jesus, tem misericórdia. Já sonhei com Jesus 3 vezes. Irmãos, que coisa linda. A gente precisa falar mais no céu, porque o céu é real, sabia? Toda vez que eu estou passando uma situação meio delicada, Deus me dá um sonho. Eu sonho com o mesmo homem. Eu falei: Luciano, não fica com ciúme não, mas ele é muito bonito. Não fica com ciúme não, mas Jesus é muito bonito. Não dá vontade de você... Tu não quer acordar, tu quer ficar ali. Gente, o céu é real. Vamos viver a nossa vida aqui, sabendo que o céu espera por nós. Quando terminar aqui, vai continuar lá. A festa nunca acaba. Com Jesus, a festa nunca acaba. Sem Jesus, quando acaba o Natal, só tem sujeira, papel de presente, casa para limpar, louça para lavar. Mas com Jesus, a festa nunca acaba. Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado pela oportunidade em nome de Jesus.